Sejam todos muito bem-vindos ao canal Um Jovem Católico em Busca do Caminho de Fé. Meu nome é Inácio e eu sou o dono e apresentador deste canal, tá? Bom, pessoal, hoje eu venho aqui trazer praticamente 7 ensinamentos que estão na Bíblia, né? Sobre praticamente da gente se rever enquanto cristão católico, para ver se somos realmente católicos praticantes ou somos um católico de IBGE. Para quem não entende o que é católico de IBGE, são principalmente aquelas pessoas que muito pouco aparecem na igreja, só aparecem em alguns domingos específicos, como domingo de Ramos, domingo do Natal, né? A missa do Galo, assim por diante, né? Sempre a pessoa só aparece nessas datas super, mega, ultra importantes. E esquecem de tudo o resto. Só tem compromisso com Deus uma vez no ano, praticamente. E esquecem de todo o resto, tá? Então hoje são ensinamentos para que nos tornemos juntos católicos, apostólicos romanos e que entendamos que devemos ser católicos verdadeiros e praticantes, tá? São 7 ensinamentos, cujo eles foram retirados da liturgia do 21º, 22º e 24º domingo do tempo comum do ano B, tá? Então vamos juntos iniciar. Pessoal, antes de iniciarmos, né, vai estar todos os textos bíblicos utilizados, tá? Mas são 7 temas e iniciaremos agora com o primeiro no Evangelho, deixa eu pegar aqui, no Evangelho de João, São João, né? Capítulo 6, versículos 60 ao 69. Eu não vou lê-lo, mas para quem quiser depois pegar e ler, né? Eu vou dar só uma breve resumida. Bom, no primeiro, você tem aqui logo no início, que diz bem o seguinte. Alguns discípulos ali que estavam seguindo Jesus, né? Praticamente pessoas, porque não são realmente discípulos. Disseram, essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? E logo depois Jesus, escutando o povo reclamando, né? Ele acabou perguntando para eles, isso vos escandaliza? E logo mais à frente ele disse, entre vós há alguns que não creem. Depois dessas falas de Jesus, né, o pessoal se achou incomodado. E então pegou e muitos foram embora. Muitos discípulos ali, né, como está escrito no Evangelho, foram embora. Mas podemos considerá-los pessoas normais. Mas temos os 12 apóstolos, e aonde Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Tá? Então, vamos refletir agora, né? Como não percebemos no início, as pessoas incomodadas com a palavra de Deus, com o que Deus manda na palavra. O pessoal se incomodou porque Jesus disse que matar é pecado. Todos os ensinamentos de Jesus, né? Praticamente eles se sentiram incomodados, que nem os mestres da lei e fariseus, tá? E hoje é muito comum que a gente escuta pessoas que ficam reclamando. Reclamam muito. Porque às vezes essa daí, a palavra de Deus acaba dando praticamente uma lapada nela, né? Porque ela está errada e daí ela não se conforma com a palavra de Deus diz para ela sair do erro. Tanto que ele pergunta, isso vos escandaliza? É o que acontece muito hoje em dia. E, como de perceber, como ali disse, há alguns que não creem. E logo outros que saíram, né? É muito comum dentro da igreja católica a gente ter pessoas que não creem, mas estão dizendo que são católicos, que são os famosos católicos de IBGE, né? E não creem.
Então eles praticamente não participam. Ou aqueles que não creem, né, e nem conhecem verdadeiramente a palavra de Deus, pegam e saem da igreja católica e vai para outra igreja. Tá? Eu não vou falar muito, porque às vezes isso pode se tornar tão polêmico, né? Mas é isso que eu quero retratar logo aqui. E bom, cabe a nós, verdadeiros católicos praticantes, reconhecermos, como Simão Pedro disse, nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus, Jesus, o nosso Salvador. Tá? Então, esse é o primeiro tema, seguirmos verdadeiramente a Jesus sem se incomodar com suas palavras. Porque a palavra de Deus é dura e não é doce de criança para ajudar o marmanjo a conseguir o que quer. Tá? Já no segundo, ainda é um evangelho, só que agora é o evangelho de São Marcos, capítulo 7. Tá? Aonde ele fala ali, resumidamente, que estavam ali os mestres da lei incomodados com os discípulos de Jesus que comiam com as mãos sujas, sem lavá-las, né? E reclamando para Jesus que os discípulos não seguiam a tradição. Tanto que Jesus diz que, hipócritas, como está escrito, vocês me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, o que é isso, pessoal? Antigamente era uma tradição a pessoa lavar as mãos antes de comer, né? Hoje em dia a gente conhece e entende, né, que temos que lavar a mão para que nenhum micróbio, alguma coisa assim, passe das nossas mãos e cause-nos alguma doença ou infecção. Mas antigamente era uma tradição. Só que o que Jesus diz aí quando eles só honram com os lábios e o coração deles está longe dele? O que isso quer nos dizer? Bom, eles antigamente não conheciam um verdadeiro significado, né? Eles entendiam que lavar as mãos tornava eles puros, e aqueles que não lavavam eram impuros. Mas é entendermos que o que a palavra de Deus, como Jesus disse, eles só honravam a Deus com os lábios, só com aparência, tá? E não verdadeiramente no seu interior, no seu coração. Praticamente eles tinham uma aparência muito bela, vamos dizer assim, né, de fé, mas o seu interior era podre. Então é isso que nos leva a refletir. Será que o nosso interior, como que ele está? Porque é isso que Jesus quer de nós. Claro, devemos cuidar do exterior, mas em princípio cuidar principalmente do interior. Tá? Então é isso que devemos prestar atenção. Que esse foi o segundo tema, que era reconhecer como está o nosso interior, que é um principal ponto que devemos ter, tá? Primeiramente seguir a Cristo, reconhecermos né? Para seguirmos, então, temos a leitura de São Tiago, capítulo 1, tá? Aonde ele diz que todavia sedes praticantes da palavra e não meros ouvintes. E também disse ali, de livre vontade ele nos gerou. Primeiramente, uma pergunta a nós: será que somos católicos praticantes ou meros ouvintes? Meros ouvintes são aqueles que só vão na missa, sentam ali e nem entendem o que verdadeiramente acontece na missa. Mas aqueles que praticam verdadeiramente a fé, conhecem, refletem a palavra de Deus na Lexio Divina, participam de terços, orações, grupos de orações, pastorais e ajudam, colocam em prática, são verdadeiros servos de Deus. E então reconhecermos que essas pessoas que são meros ouvintes são as pessoas que não têm conhecimento de fé, não entendem verdadeiramente o que acontece. São pessoas que são praticamente robôs, tá? E não são verdadeiramente como Jesus, como Deus quis, né? Porque ele nos gerou de livre vontade
Deus nos criou de livre vontade e nos deu livre vontade para escolhermos o que queríamos. E ele podia muito bem ter nos criado como uns robozinhos, né? Para nos tornarmos praticamente meros ouvintes, mas não. Ele nos torna, ele quer que nós sejamos praticantes na fé. Sejamos servos e servas de Deus. A exemplo de Nossa Senhora, que diz: eis aqui a serva do Senhor. Faça em mim segundo a tua vontade. Faça em mim segundo a vontade do Senhor Deus. Tá? Então é isso que a gente traz aqui, porque para que sejamos praticantes verdadeiros e não meros ouvintes. Seguindo então para o quarto tema, né? O quarto tema, que está também na liturgia de São Tiago, que já é no capítulo 2, tá? Bem assim inicia a carta de São Tiago, tá? Que se diz: que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? Tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tá? Então, o que é isso? Como eu estava seguindo o exemplo da outra carta, né? Do terceiro agora para o quarto, é entendermos que não devemos ter só uma fé teórica, mas também uma fé prática. Não sejamos meros ouvintes. Que os ouvintes têm o conhecimento, mas não sabem o que realmente acontece. Enquanto praticantes, aqueles que têm o conhecimento e também agem e praticam, são aqueles que conhecem a palavra de Deus, entendem todas as ordens, todos os segmentos da nossa fé, entendem o que é uma missa, o que é uma celebração da palavra, o que é um padre, o que é um bispo, o que é um diácono e assim por diante. Tanto que entendermos que devemos ser praticantes na fé e que reconheçamos que a nossa fé não é uma fé sem obras, mas sim uma fé com obras. Temos inúmeros santos e mártires que existem ao longo de séculos, de 2000 anos de história. Temos inúmeros santos, logo os 12 discípulos, a Virgem Maria. Temos ali, seguindo, alguém que tem o meu nome, né? Santo Inácio de Antioquia, bispo da igreja, lá pelo século 100, ou seja, não muito depois da morte de Jesus, praticamente. Temos ali São Pio, São Francisco de Assis, Carlos Acutis, mais atual, Santa Teresinha do Menino Jesus, as aparições de Nossa Senhora. São obras. Aqueles que morreram nas perseguições, Coreia, China. Então entendermos que temos uma fé que tem conhecimento de 2000 anos e temos obras em 2000 anos acontecendo e continua acontecendo. Tá? Então entendermos isso juntamente. Tá? Tanto que o tema seria teoria e prática. Temos os dois, a fé de conhecimento e a fé de agirmos com obras, e temos isso. A Igreja Católica tem o conhecimento de 2000 anos e tem obras de 2000 anos. E não vem me dizer que não tem, porque tem sim. Tá? Então agora, seguindo, fomos para o quarto, né? Agora já seguimos para o quinto, que também a gente retorna ao Evangelho de São Marcos, no capítulo 8. Aonde, resumidamente, né? Jesus pergunta às pessoas que estavam ali reunidas ao seu encontro: quem dizes os homens que eu sou? E eles dizem que é João Batista, Elias e outros assim por diante. Mas então Jesus pergunta aos apóstolos verdadeiros:
E logo São Pedro responde: tu és o Messias, o Salvador. Tá? Jesus ali também diz que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, morto e ressuscitar. Morto, sepultado e assim por diante, né? Como a gente conhece. Tanto que Pedro ali naquele texto, ele fica bravo porque Jesus disse essas coisas, né? E tenta repreender Jesus. Mas então, Jesus vai dizendo bem assim: vá para longe de mim, Satanás. Olha, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. E logo ele também diz assim: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perdê-la a sua vida por causa de mim e do evangelho vai salvá-la. Então, o que é isso? É entendermos, primeiramente, quem é Jesus para nós. Mais do que um amigo, ele é nosso Salvador. É aquele que se oferece em sacrifício por nós, pela nossa salvação. Tá? Bem resumido, né? E tanto que devemos, como Pedro, dizer: tu és o nosso Salvador. Tu és o Filho de Deus. Uma parte de Deus. De um Deus uno, único e trino, que se faz em 3 pessoas. Deus Criador, Deus Filho e Espírito Santo. Amém? Amém. Tá? Então é isso que entendemos. E como disse ali Pedro, porque as pessoas às vezes não reconhecem isso, né? Que nem ali das palavras duras, e as pessoas tentam nos repreender. Mas é entendermos como Jesus dizendo assim: vá para longe de mim, Satanás. Porque tu pensas como homem e não como Deus. Praticamente todos aqueles que pensam como Deus vão ser repreendidos pelos aqueles que pensam como o mundo. Tá? Então é isso. Entendermos que quando escolhemos servir a Deus, praticamente nós nos entregamos em sacrifício. Do mesmo modo que Jesus morreu por nós na cruz, nós sacrificamos pelo serviço a Ele. Tá? Entendermos que se não nos sacrificarmos pelo serviço a Cristo, para podermos valer um pouquinho do que Cristo fez por nós, porque vale muito mais do que Cristo fez por nós, praticamente a gente não vale nada. Se você for pensar e colocar numa balança, mesmo toda a humanidade se oferecendo em sacrifício, não vai valer o que Cristo valeu quando ele morreu na cruz. O Filho de Deus morreu na cruz por nós. Tá? Então, perderemos nossa vida no mundo, perdemos a nossa vida no mundo para nos entregarmos verdadeiramente a Cristo. Esta, ensinamento 5 é renunciarmos ao pecado e vivermos para Cristo. Tá? E agora, para o 6º ensinamento, cadê aqui? Panabam. Já para finalizarmos juntos, né? Ainda tem mais um, mas estamos finalizando. É no livro de Josué, capítulo 24. Onde ali, resumidamente, ele apresenta todos os povos ali que estavam seguindo ele, né? Das tribos de Israel, anciões, chefes, ali todo mundo, né? E apresentou eles diante de Deus. E perguntou a eles: quem vocês desejam seguir? Seguir aos deuses da Mesopotâmia, dos amoreus, ou seguir a Deus? E neste momento, Josué praticamente tira dele da reta e diz bem o seguinte: quanto a mim e minha família, nós serviremos ao Senhor. Entende? Mas, como o povo ali não era burro, eles entendiam que Deus tinha tirado eles da terra da escravidão, do Egito, né? E, portanto, eles escolheriam servir ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então, primeiramente,
Quem escolhemos seguir? Escolhemos seguir a Deus ou seguir o pecado, seguir ao mundo? Escolhemos servir a Deus participando, indo à igreja, rezando um terço, rosário, participando de grupos de orações. Hoje não existe só presencial, existem também online para aqueles que moram em comunidades afastadas, algo assim. Mas busque praticamente estar fisicamente em uma igreja, tá? Então ali entendemos que devemos reconhecer que Jesus nos tira do pecado, morreu por nós para nos tirar do pecado e para que agora vivamos para Ele. E, portanto, escolhemos como Josué escolheu, dizendo: eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém, né? Então esse foi o 6º ensinamento que nos leva a confiar em Deus. Agora, para finalizarmos no 7º ensinamento, temos aqui no livro de Isaías, capítulo 50, onde diz bem o seguinte: o Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Deus é o meu auxiliador e não me deixará abater. E tanto tem uma coisa aqui meio ousada, né, que diz bem assim, ó: quem é meu adversário? Aproxime-se. O Senhor é o meu auxiliador. O que isso quer nos dizer? Primeiramente, é que Deus nos abre os ouvidos e os olhos para entendermos a quem devemos verdadeiramente seguir. Mas muitas vezes nós não reconhecemos isso, que Deus está ali nos auxiliando e nos abrindo os olhos para reconhecermos as verdades que existem. E tanto devemos ali reconhecer que Deus é nosso auxiliador e que, como ali diz, devemos enfrentar as nossas batalhas. Como ali um pouco ousado, eu diria, né? Quem é meu adversário? Aproxime-se. Praticamente a pessoa está perguntando quem que é o adversário, né? Quem que é o inimigo, e mandando ele se aproximar. Que vamos lutar, porque Deus está ali ajudando nós para lutar contra o mal. Ou seja, entendermos quem é o verdadeiro mal na nossa vida, que é os pecados do mundo, e com a graça e o auxílio de Deus, nós lutaremos contra o pecado. Tá? Então esse foi o 7º ensinamento, onde diz que Deus é o nosso auxiliador. Resumindo, entendamos que, primeiramente, devemos seguir a Cristo e não achar as palavras difíceis, porque elas são, mas entendamos que é necessário para que consigamos seguir verdadeiramente a Cristo. Depois, segundo, reconheçamos o nosso interior. Como está o nosso interior? Esperamos que esteja o interior puro para que possa acolher Jesus no nosso íntimo. Terceiro, sejamos verdadeiros praticantes na fé. E quarto, terceiro e quarto estão juntos praticamente, né? Com aquela parte ali que diz-nos: sedes praticantes e não meros ouvintes. Isso já resume tudo, né? No quinto, devemos renunciar ao mundo e vivermos para Cristo. No sexto, devemos verdadeiramente confiar em Deus e dizermos: eu e minha família serviremos ao Senhor. E no sétimo, entendamos que Deus é o nosso auxiliador e que devemos lutar contra o pecado. Amém, irmãos? Tudo isso foi a reflexão que nos traz a nos tornarmos verdadeiros e verdadeiros discípulos e discípulas, verdadeiros católicos praticantes e que sabem o que está acontecendo e que defendem a sua fé. A todos, meu muito obrigado por assistir até agora e até a próxima. Que Deus nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, até logo.